Olá, eu sou a Maria José e no presente trabalho eu estarei apresentando o tema Sistema de Informações Geográficas e Software Google Earth Pro. A frase de efeito: Juntos somos um caso de sucesso. Sistema de Informações Geográficas, ou SIG. O que é o Sistema de Informações Geográficas? GIS, Geographic Information System, e ou SIG, Sistema de Informação Geográfica. Ele pode ser denominado por essas duas expressões, GIS ou SIG. Ambas estarão certas. É um conjunto de programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas. E ele vai possuir o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados referenciados a um sistema de coordenadas geográficas conhecido. Então, eles são equipamentos e meios tecnológicos para estudar o espaço terrestre. Vão ser geralmente utilizados por pesquisadores, empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência, dentre outros. Então, nesse caso, eles vão auxiliar nas tomadas de decisões, a depender de estudo do ambiente terrestre, do espaço, ou para um futuro empreendimento. A origem do SIG, ela se deu em Londres, no ano de 1854, e foi representada por uma época que teve uma grave epidemia de cólera, que ainda não se conheciam as suas formas de contaminação. Então, um doutor chamado John Snow teve uma ideia de colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e dos poços de água. A espacialização dos dados permitiu que Snow percebesse que a maioria dos casos estavam concentrados em torno do poço da Broad Street e ordenou que este fosse lacrado. Então, com esse fator, com esses estudos, teve uma drástica contribuição para a redução de casos da doença. Logo, o seu estudo ficou para a história como um dos primeiros exemplos que ilustram o poder da análise espacial dos sistemas de informação geográfica. Então, ele vai possuir várias funções, né? Mas nesse caso aqui, existem 5 específicas necessárias para gerar, analisar, gerenciar e visualizar os dados geográficos, ou seja, tudo isso para que ele possa chegar nos objetivos dele. Então são elas: a aquisição de dados, processamento de dados, análise de dados, armazenamento de dados e exportação de dados. Essas são as principais funções. Agora, as principais aplicações. No caso, existem 3 principais, com destaque, para se utilizar o SIG. Então, são elas: a produção de mapas, suporte para análise de fenômenos naturais, armazenamento e recuperação de informações espaciais em bancos de dados geográficos. Essas são as 3 principais aplicações. Os componentes de um SIG. Nesse caso, eles vão ser os elementos que trabalham em sincronia para que os usuários e profissionais possam gerenciar, analisar e exibir os dados geográficos. Então, ele vai ser composto por hardwares, que são justamente os equipamentos que captam e processam dados, como os celulares e computadores. Os softwares, que são programas, módulos e sistemas utilizados para criar, editar, armazenar, visualizar e analisar os dados geoespaciais.
Uma observação interessante é que diferentes softwares podem trabalhar em conjunto em um SIG. Então, aqui na imagem a gente pode ver alguns exemplos de softwares utilizados nos SIGs. Temos aqui o Spring, o QGIS, o ArcGIS, o TerraView, que mais à frente irei estar falando um pouco sobre cada um. O SIG também é composto por dados. Então, os dados serão as informações detidas de propriedades que caracterizam o espaço. Geralmente, esses dados vão ser expressos por meio da localização, da posição, da área, da largura, da altura, o comprimento e o perímetro do ambiente que vai ser estudado. Ele também é composto por recursos humanos, que são os usuários, os profissionais que controlam o SIG, os programadores/desenvolvedores de softwares e os profissionais que atuam diretamente na coleta e no processamento de dados. As tecnologias aplicadas. Então, os SIGs, eles resultam da combinação entre 3 tipos de tecnologias distintas, sendo eles o sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento. O sensoriamento remoto, ele se dá pela utilização de satélites e radares para a captação de informações e imagens acerca da superfície da Terra. Então, o objetivo dele vai ser oferecer informações como extensão de uma área agrícola, o tamanho de uma cobertura vegetal, localizar focos de incêndio e desmatamentos, e até mesmo o movimento das massas de ar, por meio do uso de fotografias aéreas, tiradas em câmeras acopladas em aviões e helicópteros, ou até mesmo drones. No GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global, ele vai ser dado pela emissão de informações de qualquer local do mundo, a partir das coordenadas geográficas. Ele vai possuir o objetivo de informar as posições de latitude e longitude, assim como também os endereços e ensinar rotas mais curtas para se chegar a um determinado local. Ele também tem a função de gravar os caminhos percorridos e informar a velocidade de deslocamento, seja do indivíduo ou de um veículo. No geoprocessamento, ele se dá como principal objetivo, o tratamento das informações obtidas por meio do sensoriamento remoto e do GPS. Ele vai ter o objetivo também da produção de mapas, cartogramas, gráficos e sistematizações em gerais. Então, ele vai se dar por meio do uso de softwares especialmente programados para essa função e vão ser capazes de adicionar legendas e informações diversas sobre o espaço representado, justamente com o tratamento das informações que foram obtidas por meio seja do sensoriamento remoto ou do GPS. Como parte da composição de um SIG, nós temos os softwares. E agora eu vou abordar um pouco a respeito de alguns softwares que são mais utilizados dentro do sistema de informações geográficas. Nós temos aqui o ArcGIS. Ele é uma ferramenta paga e online que pode ser utilizada em vários dispositivos para criar e compartilhar mapas interativos em nuvem e também no desktop. O QuantumGIS, também conhecido por QGIS,
É uma ferramenta gratuita, nesse caso, e com fácil acesso e rapidez. Com ele é possível fazer gestão, visualização, edição, análise e criação de mapas. Já no Spring, também uma das ferramentas, ele é utilizado para processar as imagens, realizar análise espacial, fazer modelação numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Nele também vai ser possível a edição de textos, símbolos, legendas, linhas, quadros e grades em coordenadas planas ou geográficas. Nesse caso, a edição ou a criação. Temos também a ferramenta TerraView. É um sistema de informação geográfica desenvolvido no Brasil e utilizado também para a produção de mapas temáticos. Temos o AgroCAD, que é justamente um software que simula o campo em um ambiente computacional, sendo possível projetar o que se encontra numa área de plantio e, consequentemente, em seguida, com o estudo em questão, vão adquirir os dados e chegar nos objetivos do estudo. E, finalmente, qual a importância de se utilizar um SIG? Eles são essenciais à gestão de qualquer projeto que se relacione com a ocupação e o gerenciamento do espaço geográfico. Pode ser integrado em qualquer estrutura de sistemas de informação empresarial, sendo uma poderosa ferramenta associada à gestão, porque justamente ele tem esse poder de auxiliar na tomada de decisões diante dos estudos e objetivos em questão. Ele também vai ser importante para permitir visualizar, entender, questionar, interpretar e visualizar os dados geográficos de muitas maneiras. Ele também vai poder auxiliar a visualização de relações, padrões e tendências na forma de mapas, globos, relatórios e gráficos, permitindo ao profissional extrair informações que à primeira vista poderiam passar despercebidas. Logo, os dados utilizados em um SIG podem estar relacionados a fenômenos climáticos, humanos, sociais, econômicos, ambientais, entre outros. Logo, dessa forma, com o SIG é possível caracterizar determinada região em seus múltiplos aspectos e peculiaridades. Possibilita também, como já expressado, a tomada de decisões mais eficazes quanto ao planejamento e o gerenciamento do espaço geográfico. Bom, esse foi o artigo pesquisado. Ele tem por título Influência de sistemas estáticos de esgotamento sanitário nas concentrações de compostos nitrogenados em aquíferos livres. Bom, no resumo, juntamente com seu objetivo, ele diz que esta pesquisa teve como objetivo investigar a relação entre a situação sanitária e a qualidade da água subterrânea, usando concentrações de compostos nitrogenados. O aquífero estudado é do tipo livre e se encontra situado na zona periurbana da cidade de Fortaleza. Então, através do Sistema de Informação Geográfica, foi criado um banco de geodados relacional, utilizando dados do Censo Demográfico do IBGE, de 2011, analisando o número de domicílios vinculados a fossas sépticas e fossas rudimentares, onde a qualidade de água subterrânea foi avaliada com base nos compostos nitrogenados, pH e sódios totais dissolvidos. Eles observaram que as altas concentrações de nitrato dos compostos estão associadas à maior ocorrência de fossas sépticas e rudimentares, principalmente.
Então, além disso, a ocorrência do nitrato ocorre em áreas de níveis estáticos acima de 6,6 metros, principalmente nos setores interfluviais que apresentam alto potencial de oxidação. Então, nos resultados, eles observaram que contribuíram para a predição ou previsão ou prevenção da contaminação, tendo em vista que a quantidade de domicílios com fossas sépticas e rudimentares sobre aquíferos livres, que são mais vulneráveis à contaminação, sobretudo em áreas de expansão periférica na cidade, onde o déficit de esgotamentos sanitários tende a ser maior. Bom, agora estarei abordando o tema Google Earth Pro. Um breve histórico a respeito de sua criação. Em junho de 2005, foi lançado o Earth, um serviço de mapeamento baseado em imagens de satélites dessa empresa K-Roll, uma empresa adquirida pela Google em 2004. O Google Earth, apenas Google Earth, é um navegador geográfico, ou geonavegador, como assim também pode ser chamado, que acessa imagens aéreas e de satélite, topografia, batimetria oceânica e outros dados geográficos pela internet, para representar a Terra como um globo tridimensional. Aqui do lado nós podemos ver algumas imagens relacionadas, tiradas, prints de tela de computador do Google Earth. Representando o globo tridimensional em si, e na de cima, a primeira imagem, e nessa segunda imagem é uma imagem do Google Earth com zoom em cima do Instituto Federal de Pernambuco. O Google Earth Pro, e não só mais o Google Earth, é uma versão para computadores do serviço de mapas mundi do Google. Ele é disponível para downloads nos sistemas Windows, Linux e Mac OS. Então, o programa permite explorar o planeta Terra de forma intuitiva e sem necessidade de conexão à internet, como requer a versão online, que seria a do Google Earth. O Google Earth Pro, ele é utilizado principalmente pela comunidade científica, por governos e empresários, pois oferece mais opções sobre o aplicativo tradicional. Logo, a diferença entre o Google Earth e o Google Earth Pro é que o Google Earth ele vai ser especificamente para dispositivos móveis e você pode navegar pelo mundo com apenas um toque no seu smartphone ou tablet. O Google Earth Pro ele vai ser para computador e é gratuito para usuários que precisam de recursos avançados. Então, ele trabalha também com importe e exporte de dados de SIG e também ele tem a função de voltar no tempo com imagens históricas. A versão para desktop do Google Earth Pro oferece vários recursos e são úteis em ambientes educacionais também. Bom, os principais recursos do Google Earth Pro, cujo atualmente possui acesso gratuito para uso, e você tem a possibilidade de criar mapas tridimensionais, medir as estruturas ou terrenos a partir de software, fazer uma viagem ao redor do globo, gravar atividades em HD, explorar cidades e lugares do planeta a partir do conforto do seu escritório. Então, ele também possui como recurso a exibição de imagens aéreas e de satélite, um conjunto crescente de camadas de dados mapeáveis.
Também possui a capacidade de exibir dados de terceiros ou também criar novos dados e a capacidade de importar dados de GPS. Aqui é um exemplo de captura de imagem de tela do computador utilizando o Google Earth Pro. Possui como o local em questão o Parque do Ibirapuera. Ainda dentro dos recursos do Google Earth Pro, nós podemos ver aqui a criação de filmes. Teremos a capacidade também da importação de arquivos nesses formatos e a medição de áreas e círculos e polígonos, assim como também imprimir e salvar imagens de alta resolução. Mais uma imagem representando um print de tela do Google Earth Pro e a ação em questão é dada por um cálculo de área e perímetro da área urbana utilizando o Google Earth Pro em São Paulo. Explorando o planeta Terra com o Google Earth Pro. O usuário deve escolher o melhor ponto de observação para navegar ao redor do mundo com o Google Earth Pro. Então, essa é uma das primeiras imagens que aparece quando você faz o download do programa em si e começa a utilizar. Nesse caso, a exploração através do geonavegador vai ser dado devido aos recursos que ele vai possuir. Então, após pesquisar lugares por endereço ou coordenadas, o usuário pode, por exemplo, explorar ruas com o Street View, que é um dos recursos que existe no Google Earth Pro. Assim como também um tour virtual de 360 graus. Alguns locais disponibilizam um tour virtual em 360 graus no seu interior. Para fazer o passeio, deve se aproximar o máximo que puder na frente do local desejado, com o zoom do mouse mesmo. Então, se o ícone da seta aparecer, significa que o tour virtual está disponível. Então, basta clicar na seta e ser transportado para o interior do espaço. As setas na tela indicam a direção do deslocamento para se mover pelo interior do espaço. Ele também possui um simulador de voo como um dos recursos. Então, nesse caso aqui, no print dessa tela de computador, a pessoa que está utilizando o geonavegador está iniciando a simulação de voo a partir do aeroporto de Nova York. Nesse caso, aqui a imagem já está com o voo e não mais apenas só na decolagem. Porém, já se apresenta em outra área e não mais em Nova York. Voltar no tempo ao visualizar imagens históricas dos lugares. Sim, esta também é uma possibilidade dentro dos recursos que o Google Earth oferece. Bom, esse é o artigo, tem por título a proposta de utilização do Google Earth Pro para a confecção do mapeamento geomorfológico de detalhe do maciço estrutural de Água Branca, Alagoas, Pernambuco. No resumo, o processo de construção de mapas está presente há séculos no mundo, com a finalidade de representar os elementos presentes no espaço. Então, esta atividade acompanhou o desenvolvimento da sociedade, que por sua vez impulsionou o progresso da tecnologia, aperfeiçoando cada vez mais as técnicas, sobretudo após o surgimento do computador. Então, sendo assim, este artigo tem como objetivo principal propor a utilização do software Google Earth Pro para a confecção de mapeamentos geomorfológicos em escala de detalhe,
pretendendo utilizar-se de novos softwares de manipulação de imagens a fim de melhorar o processo de confecção destes mapeamentos. Como resultados, partindo desse pressuposto, foi elaborada uma análise do processo de confecção e do resultado final, delineando uma comparação entre o mapeamento produzido a partir do Google Earth Pro e outro, finalizado no software ArcGIS na sua versão 10.2.2. A partir disso, é descrita uma análise enaltecendo os principais pontos positivos e negativos acerca da utilização do Google Earth Pro para estes fins. Bom, agora nós iremos iniciar as questões. Como a primeira questão, nós temos a pergunta: a tecnologia das últimas décadas possibilitou o surgimento do Sistema de Informações Geográficas, SIG. Cujo uso permite: letra A sobreposição de diversas camadas para análise espacial por geógrafos. Letra B, tratar com um volume limitado de dados geográficos simultaneamente. Letra C, dispensar o uso de bases georreferenciadas de dados. Letra D, a geração de mapas digitais, embora não possibilite a digitalização de produtos analógicos. Ou letra E, o georreferenciamento somente com o uso da mesa digitalizadora. Questão 2. Fazem parte da combinação de tecnologias distintas onde serão aplicadas as ferramentas SIG. 1. Sensoriamento remoto. 2. Linux. 3. GPS. 4. Geoprocessamento. 5. Windows. Nesse caso, as ferramentas corretas seria letra A, 1, 2 e 5, letra B, 2, 3 e 5, letra C, 3 apenas, letra D, 1, 3 e 4, ou letra E, nenhuma das alternativas. Questão 3. A versão para desktop do Google Earth Pro oferece vários recursos que são úteis em ambientes educacionais. A respeito dos recursos Google Earth Pro, assinale a alternativa correta. Letra A, criar seus mapas tridimensionais. Letra B, medir as estruturas ou terrenos a partir de software. Letra C, fazer uma viagem ao redor do globo. Letra D, gravar atividades em HD, explorando cidades e lugares do planeta. Ou letra E, todas as alternativas. Questão 4. Para o autor Paulo Roberto Fitts, 2008, os sistemas de informações geográficas possuem o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido. Nesse sentido, escolha a assertiva que aponta quais são os componentes de um sistema de informações geográficas. Letra A, recursos humanos, metodologias, GPS e dados. Letra B, satélites, GPS, metodologias, software e people. Letra C, dados, metodologias, softwares, recursos humanos e hardware. Letra D, dados, metodologias, softwares, GPS e hardware. Ou letra E, dados, metodologias, GPS, people e hardware. Quinta questão. O Google Earth Pro é um programa que apresenta modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de imagens de satélite. Seu ambiente é bastante intuitivo e, por isso, se popularizou. Porém, este programa também é utilizado profissionalmente, pois interage com diversos programas de geoprocessamento, como o hardware e software, na letra A, letra B, GPS, letra C,
sensoriamento remoto e geoprocessamento. Letra D, ArcGIS e UQGIS. Letra E, dados e recursos humanos.